olhe para cá. Você que me assiste, preste atenção. No domingo passado, eu comecei falando sobre o coração da ovelha. E hoje eu vou terminar. É muito importante isso que eu vou falar hoje, que nós vamos ouvir. Por que que a gente tem que ser ovelha? Por quê? Por que que a nossa essência tem que ser de ovelha? Por que que o nosso coração tem que ser de ovelha? Por que que as nossas atitudes precisam ser de ovelha? Por quê? Irmãos, primeiro, porque Jesus é cordeiro. A natureza de Jesus é de cordeiro, é da família da ovelha. Para começar, a gente não tem um coração de Jesus, sim ou não? A Bíblia não diz em 1 Coríntios que a gente tem a mente de Cristo, sim ou não? Se a gente tem a natureza de Jesus, a vida de Jesus, o coração, a mente de Jesus, e Ele é cordeiro, eu posso ser bode? Não dá, irmão. Eu posso ser uma cabra? Não dá. Então eu preciso ser ovelha primeiro, porque Jesus é da família da ovelha. Segundo, Jesus disse que vai voltar do céu com os seus santos anjos, e vai mesmo. Quem acredita nisso, diga amém. Jesus voltará, é a quarta doutrina da nossa igreja, por isso chama quadrangular. Jesus salva, batiza no Espírito Santo, cura e voltará. É a quarta doutrina da nossa igreja. Jesus vai voltar, e a Bíblia diz que quando Ele voltar, Ele vai assentar no seu trono de glória, e Ele vai reunir as nações e vai separar dois grupos, bodes e ovelhas. Os bodes Ele diz que vai mandar para o fogo eterno, mas as ovelhas Ele falou que vão herdar o reino dos céus. Então cadê as ovelhas do Senhor? A gente precisa aprender a ser ovelha, e toda ovelha tem que ter pastor. Você vai aprender isso aqui hoje. Ovelha tem que ter pastor. Se você pega um bode, uma cabra, solta ele no mato, na floresta, no cerrado, no gelo, qualquer ambiente que você soltar um bode, uma cabra, ele sobrevive sozinho, porque a natureza do bode e da cabra é diferente da ovelha e do cordeiro. A natureza do bode e da cabra é de independência. Ele não ouve, ele não depende. A ovelha e o cordeiro é dependente do pastoreio, do cuidado, da direção e de muitas outras coisas. Jesus disse que a gente precisa obedecer e nos sujeitar aos nossos pastores, porque eles velam, guardam, protegem as nossas almas, e eles precisam fazer isso com alegria e não gemendo. Lembra que domingo passado eu falei que o seu pastor não pode sofrer para te pastorear, que senão você perde a bênção, você perde o favor de Deus. Se o seu pastor gemer, se o meu pastor gemer para me pastorear, eu perco a bênção de Deus. Isso está escrito em Hebreus 13:17, é muito claro o texto. Obedece, se sujeita, o seu pastor cuida de você. Ele não pode gemer para te pastorear, porque isso não seria útil para você. Tá bom, agora olhe para cá. Nós aprendemos também, a última coisa que eu falei domingo passado, foi que a ovelha ouve apenas uma voz. Ela sabe identificar a voz de direção, de comando e de destino para a vida dela. Quando ela ouve a voz do pastor, ela sabe que ela precisa acatar, obedecer, se sujeitar. Não adianta outra voz querer falar com ela, que ela não vai ouvir. Ela pode escutar, mas ouvir é diferente. Ouvir é quando eu obedeço. Ouvir é quando aquilo me guia. Ouvir é quando aquilo me dá destino. Então a ovelha, ela tem uma voz, uma só que ela ouve. Eu até mostrei um vídeo de pessoas tentando chamar um rebanho de ovelhas. As ovelhas não deram a mínima, ficaram lá comendo, pastando. Mas quando o pastor gritou, elas vieram, porque ela reconhece. E agora eu vou continuar essa mensagem falando sobre ser ovelha, sobre ter essência de ovelha, sobre ter coração de ovelha. Vamos ler a palavra? Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Mateus 11, 28. Vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3 e... 29.
Diga comigo, aprendei de mim. Por que eu tenho que aprender com ele? Fala comigo, ele é manso e humilde de coração. Como é que é o coração de Jesus? Diga manso e humilde. Como é que tem que ser o coração da ovelha? Diga manso e humilde. Qual que tem que ser o nosso coração? Diga manso e humilde. Como é o seu coração? É o quê? Ovelha é mansa e humilde. Ovelha não ataca. Olhe para cá. Ovelha não ameaça. Ovelha não é perigosa. Você não vai ter problema com ovelha dentro da igreja, não. Se você tiver problema dentro da igreja com alguém, vai ser com bode e cabra, que parece ovelha, mas não é. Você nunca vai ter problema com ovelha, porque ovelha é mansa, ovelha é dócil, ovelha é humilde. Agora escuta, não confunda mansidão com fraqueza. São duas coisas totalmente diferentes. Mansidão não é fraqueza, é poder sob domínio, é poder sob controle. Eu não sou bobo, eu não sou trouxa, você não vai pisar em mim, mas eu tenho coração manso. A Bíblia fala de Moisés e chama ele de o homem mais manso que já andou na terra. Claro que fora Jesus. Jesus é o maior de tudo. Moisés era manso. E por causa da mansidão de Moisés, talvez até por causa da idade avançada também, porque quando Deus o chamou, ele já tinha 80 anos. E Moisés tinha dificuldade na fala, ele era gago e fanho. Para você ter ideia, talvez você não sabia disso. Para ele ir no Egito falar com o faraó, Deus teve que mandar o irmão dele para ir, para ser o porta-voz dele. Era difícil de entender o que Moisés falava. Ele tinha um porta-voz que era o irmão, o Arão. Só que Deus escolhe Moisés, idoso, fanho, gago, mas o coração de Moisés era manso, era humilde. Aí um dia, escuta bem essa história, eu estou te ensinando sobre mansidão. Um dia, 3 líderes que eram liderados também por Moisés, eram 3 grandes líderes de tribo, vieram para Moisés colocar o dedo na cara dele. Escuta bem, colocar o dedo na cara dele e disseram assim: você está pensando que Deus usa só você? E Moisés, manso, pensa, sujeito calmo que ele era, como é que é? Você está pensando que Deus usa só você? Você acha que Deus não usa a gente também não, Moisés? Você acha que Deus não escolheu a gente também não? Aí Moisés disse: eu não estou entendendo, vocês estão falando o quê? A partir de hoje aqui nós vamos fazer diferente do que você está falando aí, nós vamos fazer do nosso jeito. Nós não estamos entendendo o que você está fazendo, a gente não está concordando com o que você está fazendo, então nós vamos fazer do nosso jeito. A partir de agora vai ser assim, assim, assado. E os 3 vieram e meteram o dedo na cara deles, de Moisés. Só que tem um detalhe, pergunte qual? Tinha 250 pessoas atrás dos 3, apoiando a rebelião deles. Tinha 250 atrás dos 3 fazendo assim. Imagina você com 253 pessoas metendo o dedo na tua cara, te ameaçando e dizendo assim: é o seguinte, a partir de hoje a gente não vai fazer o que você fala mais não. Sabe o que Moisés fez? Pessoal, desse jeito, ó, aqui ó, imagina a cena: velhinho, gago, fanho, manso, humilde. Pessoal, é o seguinte, vamos fazer assim. Amanhã, quantas horas aí? Dá uma olhada aí, quantas horas? 8h10. Amanhã, às 8h10, a gente vai se encontrar aqui de novo, nesse mesmo horário, pessoal, nesse mesmo lugar. 8h10, a gente encontra aqui. Aí vocês voltam, vocês 3 e os 250 aí. E a gente vai descobrir com quem que Deus está. Amanhã, nesse mesmo horário, vocês voltam, que a gente vai saber com quem que Deus fala. Só que é o seguinte, pessoal, amanhã, se vocês morrerem de morte natural, Deus não está comigo.
Tipo assim, se vocês infartar, se vocês der um AVC, se vocês cair duro do nada no chão, aí Deus está com vocês, não está comigo não. Mas se amanhã, 8h10 da noite, alguma coisa extraordinária matar vocês, como tipo assim, um relâmpago, um raio, né? A terra abrir, engolir vocês, aí Deus está comigo. Olha o que Moisés disse para ele, na calma, viu gente, que ó, amanhã, se vocês morrer de morte natural, Deus não está comigo, mas se vocês morrer com uma coisa surpreendente, Deus está comigo. Você entendeu que de todo jeito eles iam morrer? Você pegou? Moisés garantiu para eles, amanhã vocês morrem, porque vocês estão fazendo isso, amanhã vocês morrem. Só que Moisés conduziu o negócio na paz, na mansidão. 8h10 da noite do outro dia, chega os 3, irmãos, os caras vieram de peito estufado, 250 príncipes atrás deles, e meteram o dedo na cara de Moisés e falou, e aí, como é que é? Você falou para a gente voltar. Antes deles terminarem de falar, a terra abriu, está escrito na Bíblia, a terra abriu e engoliu, puxou, sugou eles vivos para dentro da terra. E a Bíblia diz que eles desceram ao abismo vivos, e a terra fez assim, ó, fechou em cima deles. Teve uns que deu conta de correr. Escuta, teve dos 250, lembra? Alguns tentaram correr. A Bíblia diz que os raios caíram do céu na cabeça deles. Pá! Morreram fritos. Tudo na mansidão. Moisés resolveu a situação, tudo na paz. Agora tem uma curiosidade, só uma curiosidade. Existem salmos na Bíblia que foram escritos pelos filhos de Corá. Por que o senhor está dizendo isso? Lembra dos 3 que peitou Moisés? Um dos 3 chamava Corá, era Datã, Corá e Abirão. Um dos 3 chamava Corá, e a Bíblia tem salmos escritos dos filhos de Corá. Ué, pastor, eles não morreram junto com o pai, não? Quando eles viram o pai se rebelando contra Moisés, eles disseram assim para o pai, estou fora, viu pai, o senhor vai morrer, o senhor vai se dar mal com isso aí, viu? O que o senhor está fazendo com o profeta aí está errado, tá? Então eu estou fora. E a Bíblia diz que os filhos de Corá ficaram de fora da rebelião e viveram. Deus poupou eles. Eles não seguiram a rebelião do pai. Do pai. E tem salmos na Bíblia escritos dos filhos de Corá. Moisés era manso, porque Moisés era uma ovelha, era um cordeiro. Jesus disse assim, aprendam comigo, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. O que está escrito em Filipenses 2,5? Escute, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Carreguem o mesmo sentimento, a mesma essência que Jesus carregou, que sendo Deus não usou como usurpação o ser igual a Deus, antes se esvaziou, se humilhou, tornando-se em figura humana, como servo foi obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz. A Bíblia diz que a gente tem que carregar o mesmo sentimento de Jesus, o mesmo coração, a mesma essência de Jesus. Irmãos, a Bíblia fala que a gente tem que ter o perfume de Cristo na nossa vida. Olha para cá, deixa eu te contar um negócio, um fato. No dia 30 de abril, agora, pouco tempo agora, 30 de abril, quinta-feira, acho que semana retrasada, nós fomos ministrar o seminário Coração de Ovelha lá em Patos de Minas, para as nossas igrejas de lá. No dia 2 de maio, ministramos aqui, foi no sábado. No dia 4 de maio, segunda-feira passada agora, ministramos em Pitangui. E na sexta-feira nós fomos ministrar em Bom Despacho. Fizemos 4 etapas do seminário Coração de Ovelha para toda a nossa região. Milhares de pessoas foram abençoadas e tocadas. Agora escuta, eu cheguei em Bom Despacho agora sexta-feira para ministrar o seminário, e em todas as etapas
Patos de Minas, Pará de Minas, Pitangui e Bom Despacho, eu pedi para os pastores fazer o curralzinho das ovelhas, igual a gente fez aqui. Eu chego em Bom Despacho na sexta-feira, e eu estou vendo lá, irmãos, uma caatinga, irmão, um cheiro ruim, uma ruim. Eu pensei assim, o que está acontecendo? Não teve esse cheiro em Patos, em Pará, em Pitangui. As ovelhas estavam fedendo. Vai escutando. As ovelhas estavam fedendo. Aí eu pensei, não, é porque está suja, né? Dá um banhozinho, mas tá bom, tá tudo certo. Mas me incomodou muito, me incomodou. E aí eu fui ministrar o seminário, ministrei, foi uma bênção o seminário em Bom Despacho. Terminamos, o pessoal voltou para casa, aí a gente foi para o escritório. Aí o pastor vira para mim e fala assim: você percebeu lá, pastor Rodrigo, que tem uns bodes lá no meio? Eu falei: o quê? Ele falou: tem 2 bodes lá no meio. Eu falei: entendi a desgraça da caatinga que está lá. É o tal do bode. Ô maldita caatinga, irmão. E eu não conhecia, eu não soube identificar. Para mim era carneiro. Era 2 bodes, irmão. Até o cheiro do bicho é diferente. Estava fedendo e eu não sabia porquê. O cheiro do bode é diferente do cheiro do carneiro. Quem carrega a essência de Jesus tem o perfume dele. Olhe para cá, sabe qual é a essência de Jesus? Fala comigo: mansidão e humildade. Sabe qual que é a essência de Satanás? Orgulho, soberba. O cheiro é diferente. Aí eu falei assim: pastor, me conta para que você colocou esses bodes lá? Eu pedi só ovelha. Aí ele falou: pastor, você me desculpa, eu até não te falei, é porque eu pedi o rapaz e falei para ele que a gente ia fazer um seminário falando a diferença dos bodes. Aí ele mandou os bodes para a gente ver a diferença. Eu falei: não, mas nós não vimos a diferença, só sentimos um cheiro diferente. Aí ele falou assim: e o senhor não imagina o trabalho que os bodes me deram para descer do caminhão. Então escuta, fala comigo: essência de ovelha, mansidão, igual Jesus. Amém, gente? Aprendei de mim que sou manso e humilde. Agora uma curiosidade: nas 4 etapas eu descobri uma coisa. Eu descobri por que crente come tanto. Eu descobri por que servo de Deus come tanto. Pergunta por quê? Ovelha tem 4 buchos, irmão. 4 buchos. Aqui ó, ela come, rumina, joga no segundo, joga no terceiro, joga no... Ela não para de comer. Ovelha não para de comer. Ela está comendo o primeiro, o segundo, ela não para. Cutuca o irmão do lado e fala: te entendi, ovelhinha. Te entendi, ovelhinha. Ovelhinha. Tem umas ovelhinhas que devem ter uns 8 buchos, só pode. Pede perdão para o irmão, fala: me perdoa, eu te julguei. É porque tu é ovelha. Irmão, come o dia inteiro, come a noite inteira, mas é bonitinho demais. Palmas para Jesus aí, dá glória a Deus, gente. Passa para mim, diga comigo: ovelha é ensinável. Ovelha aprende, bode não. Você pode tentar ensinar a mesma coisa para a pessoa 200 vezes, ela não aprende, porque não tem essência de ovelha, coração de ovelha, não aprende. O que Jesus acabou de falar para nós aqui no texto? Aprendei de mim. Opa, Jesus está dizendo: tem coisas que vocês precisam aprender. Vocês ainda não sabem, não fazem. Vocês precisam aprender comigo. Vocês precisam copiar a minha essência, porque Ele é cordeiro.
Ovelha aprende, ovelha é ensinável. A pessoa chega na igreja, ela tinha um estilo de vida, só que quando ela chega, Jesus começa a ensinar ela, o pastor começa a ensinar, o Espírito Santo começa a ensinar, e ela aprende, ela muda. Fala comigo, ovelha muda, ela aprende. Você já viu o bode Gabriela? Nada contra as Gabrielas, viu? Pelo amor de Deus. Ô Gabriela, nada contra. É o ditado: eu nasci assim, vou morrer assim. Vocês lembram do ditado? Irmãos, tem gente que não muda. Tem gente que diz assim: é a minha essência. Essência ruim. Jesus falou: eu vou te dar um novo coração, um novo espírito. Você não tem que morrer do jeito que você viveu muitos anos sem Jesus. Deixa Ele transformar a sua vida, deixa Ele mudar a sua história, deixa Ele mexer na tua essência. Diga comigo, ovelha aprende. Ovelha é ensinável, ela aprende caminho, ela aprende limite, ela aprende a ouvir a voz do seu pastor. Quem não aceita aprender não cresce nunca. É impossível evoluir, avançar, se eu não aprender. Uma das coisas mais importantes da vida é aprender, conhecer, saber. É valioso demais. As pessoas podem tirar de você bens materiais, mas elas não podem tirar o seu saber. Escute, você pode perder tudo materialmente, fisicamente, mas se você tiver conhecimento, você conquista tudo de novo. Então, ovelhas, aprendam. Vem para o culto para aprender. Vem para o culto para Deus te transformar. Vem para o culto, vai para a célula, vai para o quarto de oração de guerra para aprender. Salomão foi sábio como foi, porque ele amava aprender. Pode me pedir o que você quiser, eu quero aprender, eu quero sabedoria. E olha o que Deus fez com ele, olha o que ele se tornou. Ovelha é mansa, ovelha é ensinável. A essência da ovelha é muito pura. Número 4, coloca para mim o número 4, por favor. Diga comigo, ovelha depende do pastor. Vou repetir: pega o bode, pega a cabra, solta onde quiser, vive sozinho. Natureza de independência, solitário, se vira sozinho. Bode e ovelha é assim, bode e cabra. Ovelha depende de pastor. Por que uma ovelha depende do pastor? Eu vou te contar alguns motivos. Primeiro, a visão da ovelha é muito limitada. A ovelha é míope, ela enxerga muito pouco, só de perto. Então quando vem um predador, ela não percebe. Ela não percebe cobra, ela não percebe buraco. O pastor tem que estar sempre ali, ajudando, protegendo ela, porque a visão dela é muito pequena, limitada. Você quer ver uma outra coisa? Por que a ovelha depende do pastor? Ela não consegue se tosquiar. Prepara o vídeo da ovelha cheia de lã, prepara para mim. Ela não consegue se tosquiar. E se a ovelha não for tosquiada, ela morre. Ela morre. A lã pesa, ela não dá conta de andar, não dá conta de comer, não dá conta de beber, ela se sufoca na lã. Ela morre com ela mesma. Dá uma olhada nesse vídeo aí e a gente volta. Olha a dependência que uma ovelha tem de um pastor. Essa ovelha... Aqui embaixo, exatamente de onde nós estamos, Essa ovelha teve a sua vida salva. E o motivo é muito inusitado e triste. Essa ovelha entrou para o Guinness Book, o livro dos recordes, como a ovelha que possuía mais lã no mundo. É um animal selvagem e foi encontrada perto da capital da Austrália. Ela possuía consigo mais de 40 quilos de lã. E o mais triste é que essa ovelha já não conseguia mais se alimentar e se movimentar. Ela estava muito debilitada e triste. Além de tudo, ela estava muito agitada. A equipe responsável por tirar toda a lã da ovelha fez um trabalho excepcional. Eles se retiraram toda essa lã em apenas 40 minutos, batendo um recorde mundial. E além disso, conseguiu salvar a vida dessa pequena inocente. Ela estava perdida sem pastor.
Deixa eu te contar uma coisa: ovelha sozinha está perdida. Ovelha não sobrevive sozinha. Ela depende do pastor para quase tudo. A natureza da ovelha é de dependência. Vocês perceberam que ela não comia, não andava, estava agitada, triste, debilitada? Vocês perceberam? Por quê? Porque ela estava perdida. Mas como assim perdida? Estava sozinha. Ela se desgarrou do rebanho, ficou sozinha. A lã cresceu 40 quilos, entrou para o Guinness Book, o livro dos recordes, e ela estava quase morrendo. Se demoram mais um pouco para achar ela, ela tinha morrido. Ela não enxerga direito, ela não sabe se defender, ela não se tosquia sozinha, ela não sabe se defender. Irmão, ovelha não tem presa, ovelha não tem garra, ovelha não tem espinho, ovelha não tem veneno, ela não tem defesa. Quem que é a defesa da ovelha? O pastor. Se o pastor não estiver por perto, ela é indefesa, ela é totalmente vulnerável. Irmãos, o lugar mais seguro para uma ovelha é perto do seu pastor. O lugar mais perigoso de uma ovelha é longe do pastor. Ela não sabe se defender. Outra coisa, ela não consegue lidar com parasitas. E tem muitos: vermes, carrapato, moscas. A ovelha, ela tem uma mosca, inimiga da ovelha. É uma mosca que vem no ouvido dela e na narina. Entra no ouvido e na narina e bota os ovinhos, as larvinhas. A ovelha fica perturbada. Ela bate cabeça em árvore, em pedra. Ela fica assim, ó. Ela fica assim o tempo todo, ó. O que o pastor tem que fazer? Passar óleo na cabeça da ovelha, para a mosca não vir no ouvido, tipo um repelente. A ovelha precisa estar sempre sendo ungida com óleo. Por isso que está escrito no Salmo 23: prepara uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo. Por que Davi escreveu unge a minha cabeça com óleo? Porque ele ungia a cabeça das ovelhas. Ele ungia as ovelhinhas. Davi sabia que se a ovelha não fosse ungida pelo pastor, a mosca vinha e perturbava ela, e tirava a paz, o sossego. Irmão, se você não tiver um pastor para ungir tua cabeça, você pode ficar perturbado, sem direção, confuso. Olha a dependência. Ovelha dá muito problema nos cascos. O casco da ovelha é muito sensível. O pastor tem que estar sempre cuidando do casco, porque senão ela fica para trás, ela sente muita dor, ela tem dificuldade de andar. Quer ver uma outra curiosidade? Olha a dependência. Dependendo da maneira que ela cai, ela não dá conta de levantar. Tem ovelha que deita e não dá conta de levantar, o pastor tem que ir lá e levantar ela. Irmão, você consegue imaginar um bichinho que não dá conta de levantar sozinho? É ovelha. Aí o pastor tem que ir. Se ele não vai, ela não levanta. Como é que eu vou servir a Deus na minha casa sozinho, sem pastor? Como é que eu vou ser? Eu sou servo de Deus. Você vai na igreja? Não. Como? E a sua dependência de pastoreio? Quer ver? Vem cá. Jesus um dia olhou as multidões e disse assim: eu me compadeço desse povo, eles não têm pastor. Eles são como ovelhas sem pastor. Aí ele chama os discípulos e fala: rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores, pastores, para cuidar das ovelhas. Jesus ressuscita e procura Pedro, que tinha negado ele 3 vezes. Pedro, vem cá, você me ama? Eu amo, Senhor, cuida das minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Eu amo, Senhor, apacenta minhas ovelhas. Pedro, você me ama? 3ª vez. Aí Pedro começou a chorar: eu te amo mais do que todo mundo, então cuida dos meus cordeiros. Jesus pediu ele para cuidar das ovelhas e dos cordeiros. Perceba, detalhe, ele não pede para cuidar de bode e de cabra, porque não tem jeito. Eu já tentei cuidar de bode e de cabra, não tem jeito. A natureza deles é muito difícil. O cheiro deles é muito difícil. A essência deles, a mente deles é muito difícil. Eles são independentes, eles não aceitam correção, não aprendem. Então não tem jeito de pastorear bode. E não se engane,
Confunde, viu? Não me confundiu ali em Bom Despacho? Eu pensei que era tudo ovelha e tinha 2 bodes no meio. Parece, mas não é. É sabor. Por que que a ovelha depende? Porque ela não sabe escolher o seu alimento. Irmão, se o pastor não estiver por perto, ela come erva daninha venenosa, ela come coisa que vai contaminar ela. Então o pastor tem que estar sempre orientando, guiando, protegendo e pastoreando. Ela se perde com facilidade, se afasta do rebanho, não consegue voltar sozinha, fica vulnerável, vira presa fácil. Um cachorro, se atacar uma ovelha, mata ela. E não precisa ser de grande porte, não. Ela não sabe se defender. Dependência. Outra coisa, ovelha é muito sensível a calor, a frio. Por isso que o pastor tem que estar sempre mudando de ambiente com ela. Ela sofre com frio, sofre com calor. Sabe por que Davi escreveu no Salmo 23: me leva às águas tranquilas? Ovelha não bebe água corrente. Ela tem medo de água corrente. Ela só bebe se a água estiver parada. Você consegue imaginar esse bichinho? A dependência do pastor. Por isso que eu digo sempre, irmãos, nós estamos aqui para te orientar, para te pastorear, para cuidar de você. Irmãos, procure uma célula. A gente quer cuidar de você, a gente quer te apacentar, te proteger, te orientar. Olhe para cá. Pastor, não está bom para o senhor eu já vim todo domingo e na quarta? Para mim tá, para você não. Se você viesse uma vez no mês, tá tudo certo para mim, tá tudo bem. Mas e para você? Você está sendo pastoreado? Você está sendo cuidado? Você está sendo orientado? Você está sendo protegido tão distante assim? Sem amizade, sem vínculos na igreja, sem proximidade com a liderança, com os seus pastores. Você está bem? Você está bem assim? Se você acha que está, não está. Você está correndo perigo. A qualquer momento comer uma coisa aí que pode te matar, ouvir uma coisa que pode te matar. Chega perto. Entende que nós somos dependentes. Entende isso. Qual que é o resumo disso? Por que ela depende do pastor? Não vê bem, não se limpa, não se protege, não se trata, não sabe levantar sozinha, não sabe escolher caminho, não sabe escolher alimento, não sobrevive isolada. A sobrevivência da ovelha depende diretamente do cuidado do pastor. Desde que eu entrei na igreja, eu sempre quis estar perto dos meus pastores. Eu entendi que eu precisava. Não é que eles queriam, não, eu precisava. Eu precisava. Entenda que você precisa disso. Estar mais perto. Aqui, olhe para cá. Termina o culto. Não precisa ser todo dia. Vem aqui na frente, pega na mão do seu pastor, da sua pastora. Fica um pouquinho aqui perto. Me conta um testemunho. Me fala de uma luta que você está passando. A gente quer participar das suas guerras e das suas vitórias. Se envolve mais. Seja ovelha. Ovelha anda perto do pastor. Tá bom? Para a gente encerrar, próximo por favor. Diga comigo: ovelha produz constantemente. Ovelha sadia da cria. Fala comigo. Todo bichinho sadio procria. Ovelha produz todo ano, 1, 2. Eu vi um vídeo, teve uma ovelhinha que criou quatro cordeirinhos, 4 no ano. Olhe para mim. Ovelha, quando está bem alimentada, protegida, saudável, ela gera outra ovelha, ela gera outro cordeiro. Quando ela está alinhada com todo o cuidado pastoral, quando ela está no centro da vontade de Deus, ela produz. Não responda. Qual foi a última vez que você produziu uma vida para Jesus? Que você ganhou uma alma? Que você trouxe alguém para Jesus?
que através das suas orações, da sua vida com Deus, do seu testemunho, do seu convite, do seu coração, da sua essência, alguém veio para Jesus através de você. Qual foi a última vez que você deu um fruto? Olhe para cá. Quando uma ovelha não cria, não produz, ela está doente, ela está desalinhada, tem alguma coisa errada com ela. Ficar dentro da igreja 1, 2, 3, 5 anos e não trazer ninguém, a minha vida espiritual está desalinhada da vontade de Deus. Aqui você recebe unção, alimento, direção, bênção para você produzir vidas. Quer ver uma coisa? Escuta, para a gente encerrar, escuta. Como que viviam os convertidos do início da igreja? Atos capítulo 2. Tinham tudo em comum, estava o tempo todo junto, orava junto, comia junto, escutava a doutrina dos apóstolos, se submetiam, milagre de Deus acontecia o tempo todo, uns cuidavam dos outros, unânimes no templo todos os dias. E a Bíblia diz assim no final do texto: e todos os dias Deus ia acrescentando os que iam sendo salvos na igreja. O que estava acontecendo? Salvação. A salvação não parava, a igreja não parava de crescer, porque as ovelhas estavam alinhadas. As ovelhas estavam alinhadas com os apóstolos, as ovelhas estavam alinhadas com o coração de Cristo. As ovelhas eram mansas, ensináveis, dependentes. Se eu ficar dentro da igreja 2, 3, 5, 10 anos e não trazer ninguém, eu preciso pensar assim, eu preciso, gente, tem alguma coisa errada comigo, eu não ganho alma. Ninguém vem para Cristo por causa de mim. Não é possível. Eu convivo com gente na escola, no trabalho, na rua, na minha vizinhança, na minha família, e ninguém quer Jesus por causa de mim. Que vida cristã, que vida de ovelha eu estou vivendo, que ninguém quer Jesus por causa de mim. Eu preciso pensar isso como ovelha. O bode, que bode. O bode está quer que todo mundo vai para o inferno, porque ele sabe que ele vai. O bode quer que todo mundo se lasque, porque ele já está lascado. Ovelha produz. Jesus disse assim, viu uma figueira, não tem fruto, nunca mais vai nascer nada de ti. A figueira morreu, porque não tinha fruto. Jesus contou uma parábola de uma figueira, que o dono chegou e falou assim: escuta aqui, ô viticultor, escuta aqui, tem 3 anos que eu estou procurando fruto nessa figueira e não acho, ela não produz nada, por que ela ainda está ocupando inutilmente a terra? Pode cortar e jogar fora. Aí o viticultor falou para o dono da terra: deixa mais 1 ano, eu vou chegar adubo para ver se ela produz, e se não produzir a gente corta e joga fora. Então tá bom, mais 1 ano para ela. Olha o que João Batista disse: o machado já está posto à raiz de toda árvore que não produz fruto, ela será cortada e jogada no fogo. Do que ele estava falando? Sabe que ele estava falando? Era de figueira ou de pessoas? Será que esse machado está na raiz de quem? João 15,16: não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu escolhi a vós outros, para que vades e deis muito, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides no meu nome, Ele vos conceda. Fala comigo assim: Ele me escolheu para dar fruto. Bate palma e dá glória. Aleluia. Diga comigo assim: Deus me escolheu para produzir. E eu termino essa palavra dizendo para você, passo 6 para mim rapidinho. Ovelha permanece no rebanho, ovelha isolada está perdida. Se eu não tiver rebanho, se eu não tiver pastor, eu estou perdido. Não existe vida cristã sem comunhão. Esquece, vida cristã é comunhão. Onde estiverem 2 ou 3, ali eu estou no meio deles. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivem em união. Passa para mim, por favor. Fala comigo: ovelha não revida, ovelha não vinga, ovelha não ameaça, ovelha não oferece perigo, ovelha não é perigosa.
Você não pode ser ameaça para ninguém. Você não pode ser um perigo para ninguém. A minha e a sua presença tem que ser uma bênção em todo o ambiente. Pode passar, por favor. Ovelha confia no caminho que não entende. Pastor, eu não entendo, nunca passei por aqui. Pode vir, confia. Muitas vezes eu fui guiado por caminhos que eu não sabia, não conhecia. Você sabe o que é ter coração de ovelha? É ter coração de Abrão. Abrão, sai da tua casa, da tua terra, do meio da parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Como é que é? Só não vai me dar o endereço? Não, só sai que eu vou te guiando. Sim, Senhor. Sabe o que é ser ovelha? É você confiar que tem uma nuvem de glória te guiando, e que no final essa nuvem vai te levar para a terra prometida, num caminho que você nunca passou. A coisa mais normal e natural do mundo na vida de uma ovelha é ela não entender o que o pastor está fazendo com ela. É por isso que ela tem que ter essência de ovelha, para confiar, para entender, para depender. Ovelha se deixa tosquear. Por quê? Porque ela não consegue. Pode me cortar, pode me podar, pode me disciplinar, pode me corrigir. Eu sei que o Senhor está tirando só os excessos. O Senhor não vai me matar. A ovelha não morre quando ela é tosqueada. A ovelha não morre quando ela é ordenhada. Não morre. Faz bem para ela. E o pastor usufrui da lã para se aquecer e do leite para se alimentar. A ovelha permite que o pastor tire dela algo para sua própria sobrevivência. Ela entende que ela sobrevive por causa do pastor, mas o pastor também sobrevive por causa dela. Diga glória a Deus. Pode passar. Último, está escrito aqui: a ovelha prospera debaixo de cuidado. Eu quero declarar que por causa do seu coração de ovelha você vai prosperar. Você vai engordar, viu? Mas no bom sentido, tá? Você vai engordar, você vai prosperar, você vai crescer, você vai conquistar, porque do lado do seu pastor e no rebanho você vai ser muito abençoado. Fica de pé aí, rebanho do Senhor.